Fala, família vascaína, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam felizes com a vitória do Vascão. E vamos acompanhar os comentários aí dos jornalistas da Jovem Pan sobre essa virada histórica do Vasco em cima do Fluminense. E deixa um like e se inscreva no canal para mais notícias do nosso Vascão. Valeu! O Vasco de Renato Gaúcho avassalador, hein? Renato Gaúcho chegou contra o Palmeiras, líder do campeonato naquele momento. Porrada no Palmeiras e jogando melhor. Porque o Palmeiras só fez o gol, tentou se retrancar para segurar a vitória e o Vasco do Renato fez 2 gols, pressionou a partida e 2 gols trabalhados, tá? Que o Vasco do Renato Gaúcho fez contra o Palmeiras. Contra o Cruzeiro, o Vasco começou perdendo de novo, virou mais uma vez com o Cauã Barros fazendo 2 gols em 5 minutos. Só que o Cauã Barros, como ele gosta de fazer besteira, levou uma expulsão. Logo em seguida, em 7 minutos, o cara fez 2 gols e foi expulso. Tudo em 7 minutos. E mesmo com um jogador a menos, o Vasco conseguiu empatar com o Cruzeiro no Mineirão. E agora, um Vasco que consegue uma vitória absurda, uma virada bizarra, heróica a virada, perder por 2-0, do jeito que estava, sem jogar nada no primeiro tempo e crescer tanto no segundo como a gente viu. Realmente tem que dar muito mérito aí pro Renato nesse começo de Vasco da Gama. E o Renato, inclusive, né, que ele saiu do Fluminense porque ele quis. O Renato ficou puto, como disse o Bruno aí, que treinador hoje não tem saco, com uma má fase, com a torcida vaiando, só que o Renato foi semifinalista do Super Mundial de Clubes com o Fluminense, né, enfrentando o Borussia Dortmund, enfrentando o Al Hilal, que tirou o Manchester City. O Fluminense foi o time que chegou mais longe no Super Mundial de Clubes e todo mundo esperava que fosse o que chegaria menos longe na competição. E eu digo até pelas jogadas trabalhadas que a gente vê no Vasco do Renato, né? É um time que tem jogada trabalhada. É um time muito melhor do que o Vasco do Fernando Diniz. Aí eu quero saber também do Mauro César Pereira. Essa comparação. O Vasco que estava ridículo com o Fernando Diniz, não só jogando, criando, mas tendo essa força mental, pô. Foram várias viradas do Vasco, inclusive contra o Cruzeiro. O Vasco vira, mas o Cauã Barros faz aquela besteira de ser expulso. E até no jogo, nesses jogos recentes, né, quando a gente faz uma comparação de elenco, eu acho que o Diniz tinha na temporada passada um material humano melhor do que o Renato tem nesse momento. Se a gente olhar a linha de frente ontem, meio e linha de frente, Andrés Gomes, Nuno Moreira e o David jogou como centroavante de novo, né? Já tinha feito outras partidas com o David. No ano passado o Vasco tinha Ryan, o Vasco tinha o Felipe Coutinho, tudo bem, não é aquele Coutinho, mas em alguns jogos ele contribuiu bem. Tinha o próprio Verratti também, né? Que é aquele cara que você joga uma geladeira na área, ele coloca pra dentro, faz o gol. Então, até do ponto de vista de peças, né, o time perdeu jogadores importantes, pilares ali do time e acho que teve uma resposta muito positiva, né? Porque se a gente olhar para a temporada passada com esses caras que eu citei, o Vasco fez a final da Copa do Brasil, beleza. Só que o Vasco chegou à final da Copa do Brasil entre muitos altos e baixos, né, sofrendo muito naquelas eliminatórias. E paralelamente a isso, o Vasco fez um Campeonato Brasileiro difícil também, cara. Teve um momento ali do Diniz balançar, que o Vasco tinha sequência de derrotas olhando para baixo, brigando para não cair. Teve um momento de reação também. Então, acho que tem ainda um mérito muito importante, né, que é de não ter esses jogadores e, mesmo assim, conseguir um salto. Porque foi muito essa justificativa, né, de muita gente para defender uma continuidade do Diniz, quando estava muito claro que não era possível seguir, porque o trabalho não ia caminhar, né? Mas ele perdeu esse, perdeu aquele outro. E o Renato, sem esses jogadores, tem feito o time obter aí um bom rendimento, né? Claro que são só 3 jogos, é muito bom o início. Ontem o Vasco remou um 2-0 contra no segundo tempo. Não é que o Vasco tomou um gol, empatou no primeiro tempo ainda e foi aos poucos ali buscando, né? Contra o Palmeiras a mesma coisa, ele vira o jogo na segunda parte, perdendo o jogo por 1-0. Que é bem difícil, né? Marcar gol no Palmeiras. O Palmeiras é um time sólido defensivamente. Então acho que tem muitos méritos dele sim nesse começo, por esses aspectos que citei. Agora a questão é essa, né? Ver a longo prazo se ele vai continuar conseguindo manter o pique da remada e o Vasco em cima e brigando ali por coisas melhores do que ele brigou nos últimos anos. O Vasco vai brigar pelo título? Não. O Vasco vai brigar por uma vaga na Libertadores entre os 5? Acho que não também. Mas, fazer um campeonato brasileiro entre os 7 primeiros, entre os 8 primeiros,
Acho que é possível. Tem ainda umas peças para entrar, o Brenner para ganhar mais minutos, tem o próprio Rinestrosa, né, que foi contratado com uma expectativa muito grande para ser um jogador muito útil e até agora não foi assim, né? Então acho que esse vai ser um desafio para ele, conseguir ter um desempenho a longo prazo com mais consistência, mais solidez e fazer o Vasco ter um campeonato brasileiro seguro. Que ele não fique lá na 25ª rodada olhando para baixo, pô, quantos pontos eu tô aqui do primeiro dentro da zona, quantos pontos faltam para eu chegar aos 45? Não. O que o Vasco precisa ter como meta nessa temporada é fazer um Brasileirão mais seguro. Lá em cima, tranquilo, para tentar ir com isso lá na reta final, alçar um voo maior, chegar entre os 6, entre os 5. Acho menos provável. Mas, se tiver ali no bolo, pode, quem sabe, brigar no finalzinho. Tudo isso vai passar por ter mais consistência, que é exatamente o que o Renato não tem apresentado muito nos últimos trabalhos dele. Pode não dar susto no seu torcedor, né, Raí? De brigar contra rebaixamento, como fez nos últimos anos, já tá ótimo pro Vasco da Gama. E aí, eu diria, tentar uma conquista de uma Sul-Americana, que eu acho possível, né? A Sul-Americana virou um título que tem muitos times aí muito abaixo, e eu acho que dá pra buscar. Até a Copa do Brasil, que o Vasco chegou na final, né, do ano passado, mata-mata. Mauro César Pereira, pra você ter tempo pra falar, esse começo avassalador do Vasco com o Renato Gaúcho, Mauro. 2 viradas absurdas. Não, excelente, né? Isso é muito Renato, né? O Renato, quando chega, ele consegue dar essa sacudida nos times, né? Ele é um cara que ele consegue mobilizar os jogadores, consegue mudar o espírito do grupo. Lógico, tem decisões também ali táticas, estratégicas. E ontem foi uma virada realmente sensacional do Vasco, né? Me chamou também a atenção a passividade do Fluminense no segundo tempo e o sumiço de sua torcida, né? Não tinha torcida quase do Fluminense no estádio em relação à torcida do Vasco. Estranho. Mas foi uma grande virada, um início muito bom. Poderia ter 3 vitórias, né? Quase ganhou do Cruzeiro com um homem a mais, tomou o gol de empate já no segundo tempo, para a parte final do jogo, e tinha 10 homens em campo. Tem tido muita expulsão o Vasco, né? Tem que tomar cuidado com isso. E ontem foi de fato uma grande virada, uma vitória excelente, e o Thiago Mendes muito bem, né? Esse jogador que está agora fazendo uma diferença grande no time do Vasco. Isso diz muito do trabalho do Diniz, né, cara? Porque é o mesmo grupo de jogadores sem o Ryan, né? E sem o Felipe Coutinho, que eu acho que não faz tanta diferença, mas o Ryan fazia muita diferença, né? Então, diz muito sobre o trabalho do Diniz. O time do Vasco poderia estar apresentando mais e teve mais derrotas do que vitórias com o seu ex-técnico. Já com o interino, contra o Fluminense na semifinal, o Vasco foi melhor no Campeonato Carioca. No cômputo dos 2 jogos, acabou perdendo, foi eliminado, o Fluminense foi para a decisão contra o Flamengo, mas o Vasco jogou melhor, especialmente no segundo jogo do Maracanã, né? Teve até a bola da classificação, o Brenner perdeu o pênalti, o Fábio defendeu, mas um bom momento, o Vasco agora podendo, pelo menos, como disse o Raí, ficar numa posição tranquila, longe do rebaixamento, quem sabe brigando por uma vaga na Libertadores, acho que seria legal. E aí na Copa do Brasil, né, tentar fazer o melhor possível, tentar de novo chegar até a decisão. Acho que a temporada do Vasco pode ser essa. E o Renato adora mata-mata. Quando entrar a Copa do Brasil, ele vai priorizar a Copa do Brasil. Pode escrever. Até porque as chances do Vasco de ganhar o título brasileiro elas são realmente pequenas. O elenco não parece forte o bastante para isso. Agora, é bom lembrar, o Vasco contratou muitos jogadores, mesmo em recuperação judicial, só que o Diniz não conseguiu aproveitar o potencial do elenco, que está mais qualificado do que há algum tempo, mas o Renato, nesse começo, vai muito bem, sem dúvida alguma. Tem todos os méritos ele. E agora, um começo como esse do Renato no Vasco da Gama, Bruno, é animador. Ele chega com o Vasco na zona do rebaixamento, o Vasco já é 10º colocado e só com jogo difícil, Bruno. É bom deixar isso claro. Ele pegou o Palmeiras em São Januário, dificílimo, mesmo jogando em casa. Pegou o Cruzeiro, que é o atual lanterna, mas que tem um time caríssimo, no Mineirão. E ontem, essa virada pra cima do Fluminense, que é um time que incomoda todo mundo nos últimos anos, Bruno. É um início muito bom, né? De 7 pontos de 9, realmente 3 jogos difíceis. Ele consegue um efeito imediato, né? No efeito imediato é uma coisa muito mais assim, psicológica, de chegar, de conseguir mobilizar o elenco de alguma maneira, de conseguir se relacionar bem com todo mundo. E o Renato é um cara que parece ser de um relacionamento muito fácil, assim, no dia a dia, com os jogadores. E vai aos pouquinhos, né? Quando ele consegue um resultado imediato, ele compra tempo para poder trabalhar, para poder
colocar mais as coisas que ele pensa, as ideias dele, mudar alguma coisa ou outra. Então é muito bom que comece assim, também é bom para somar ponto, para tirar lá de baixo o Vasco. Para mim, a briga do Vasco, a princípio, é para não correr risco de cair. Então, somar ponto é importante para colocar o Vasco numa situação mais tranquila. Só não pode aí, como sempre, você citou o último trabalho dele no Fluminense, que ele consegue chegar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, que foi uma coisa fantástica, foi uma coisa excepcional. Muito fora até do esperado, do normal. Eu jamais apostaria no Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E conseguiu, no comando do Renato. E aí vem as questões. Meses depois ele estava sendo xingado no Maracanã, na eliminação por Lanús na Sul-Americana, e pediu demissão. Porque muitas vezes as pessoas geram uma expectativa por um momento. O Vasco fazer 7 pontos de 9... talvez não aconteça mais no campeonato. E isso que tem que entender. Não cobrar isso do Renato mais para frente como se isso fosse o real. Isso aí é um início muito bom. Tomara que ele consiga esticar esse início por mais rodadas, por mais tempo, para o Vasco ficar numa situação confortável. Mas não levar isso como se fosse a realidade. Não, agora o Vasco é um time que de cada 3 jogos vai ganhar 2. É esse ponto que às vezes depois acaba complicando o trabalho do treinador, que aí a torcida começa a pegar no pé porque acha que o que aconteceu antes tem que acontecer sempre. Então é só ter esse cuidado, não do Renato, mas de quem está vendo de fora, para torcedor, para quem vive o Vasco, para depois não fazer uma cobrança irreal. O primeiro objetivo é somar os pontos para ficar seguro no campeonato e depois ver se dá para brigar por mais alguma coisa.